Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula e nessa aula de hoje nós iremos aprender a inserir alguns elementos geométricos como retângulo, elipse. Iremos aprender a preencher, né, com cores no caso. Vocês irão conhecer as paletas de cores, tá? Também iremos utilizar um pouquinho as ferramentas de texto, com a inserção de textos e algumas dicas interessantes para que vocês possam utilizar melhor essa ferramenta InDesigner. Como na primeira aula já criamos o nosso arquivo, o nosso projeto com 4 páginas, né, com o nome Projeto Revista 1. Se vocês abrirem o InDesigner, vocês terão lá na área Open a Recent Items o arquivo Projeto Revista 01. Aponta o mouse para ele e dá um clique. Observem que o nosso documento com 4 páginas, né, está presente novamente, né? Se você for aqui no menu Windows e clicar na opção Pages, você terá todas as páginas aí presentes, tá certo? Você pode eliminar aqui, no caso fechar, né, para ficar com a área maior de desenvolvimento. E vamos aprender aqui agora inserção e utilizar as barras de propriedades também, para que possamos modificar algumas propriedades de certos elementos. Ok? Vamos lá. Clicando na ferramenta retângulo, eu virei aqui até o documento, desenho um retângulo, tá? Como se fosse um desenho normal que vocês conhecem no Corel, tá? Observa que assim que eu preenchi aqui com o retângulo, né, ele me inseriu esse objeto com um contorno preto, né? Pode observar aqui na caixa de cores, tá, que o contorno está preto e eu não tenho nada preenchido, ou seja, está sem cor. Se eu quiser atribuir uma cor a esse elemento, eu seleciono. Vocês observem que ao selecionar o objeto, ele coloca aqueles pontos de dimensionamento para você poder aumentar ou diminuir o objeto, certo? Como vocês podem observar aqui o que eu estou fazendo, tá? E também vocês podem controlar os elementos de cores através dessa caixa de cor. Por exemplo, eu posso remover o preenchimento, tá? Ou posso atribuir uma cor para o preenchimento e depois, se eu quiser, apontando, dando um clique duplo na linha aqui, me aparecerá a paleta de cores, onde eu posso atribuir também uma cor diferente para o contorno. Observa como está aqui agora, certo? E do mesmo jeito eu posso fazer com o preenchimento, tá? Atribuindo uma determinada cor diferenciada também, tá? Controlando através desses canais, ok? Posso atribuir um degradê, tá? Depois nós iremos aprender a modificar a cor desse degradê, tá certo? Para que nós tenhamos mais familiaridade com o InDesigner, tá? A princípio eu vou remover a cor do preenchimento e também remover a cor do contorno, ok? Vou dar um Ctrl 0, tá? A tecla Ctrl 0 me dá um, deixa eu anotar aqui, uma tecla de atalho que me dá o zoom 100% do projeto, tá? Se eu utilizar a tecla Ctrl CTRL mais a tecla mais, né, eu aproximo a tela. E se eu utilizar CTRL mais o sinal de menos, opa, desculpem, CTRL,
com a tecla menos, eu vou diminuir a aproximação do documento na minha tela, tá? Ctrl mais, Ctrl menos, Ctrl 0, ok? Essas são algumas dicas de atalho que vocês podem aprender sem problema nenhum. E até é bom que vocês aprendam a utilizar os atalhos do programa, que facilita muito, tá? Depois eu passo uma lista para vocês com todos os atalhos desse programa, tá bom? Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Essa caixa de texto são parecidas, tá? Mas existem algumas diferenças básicas. Uma se transforma tanto em caixa de texto como também em retângulo, etc. Tá bom? Vou apagar essa daqui. E com essa caixa de preenchimento aqui, esse retângulo que nós acabamos de criar, vou mostrar para vocês algumas coisinhas que nós podemos aprender a utilizar. Como por exemplo, nessa área do nosso informativo, nós vamos criar um cabeçalho. Vamos dar o nome da revista. Podemos utilizar os dimensionamentos na largura ou altura, tá? Estamos trabalhando atualmente com centímetros, tá? Colocarei aqui a altura de 6 centímetros para esse cabeçalho, ok? Observa que na demarcação ele está me mostrando realmente que eu tenho 6 centímetros. Irei utilizar a ferramenta de preenchimento também. Vou colocar uma cor azul, tá? Em RGB seria o percentual de 88 para o red, vermelho, 200% para o green, verde, e 231% para o blue, azul, tá? No formato CMYK seria do cian 57%, magenta 0% e amarelo 6%. O preto também 0%, ok? Esses percentuais de cor é igual a este resultado aqui em cima. Dão ok? E olha que o nosso cabeçalho ficou nesse formato. Tá bem? Aí você vai me perguntar, mas essas linhas não somem? Não. Elas nos orientam assim que nós começarmos a inserir colunas. Se você não quiser visualizar essas linhas, não tem problema. Ó. Aqui você controla a visualização da tua cena, do teu cenário, tá? Se eu clicar nesse segundo botão aqui, todas as linhas guias serão ocultadas, tá bom? Mas como nós estamos desenvolvendo o projeto, é bom que sempre que você visualize todas as linhas guias presentes, tá? Se você quiser, através das réguas, você também pode inserir as linhas guias para apenas uma orientação, como por exemplo, apontarei para a régua, clicarei e puxarei uma linha que fique demarcando o limite desse meu cabeçalho, tá? Se eu tirar aqui esse objeto, ó, observa que vai ter uma linha aqui delimitando esse espaço, tá certo? Bem, sobre esse retângulo, eu vou inserir um texto, tá? Do mesmo jeito que eu criei o retângulo, eu vou ter que criar uma caixa de texto para a inserção desse meu texto. Lembrando, observem isso aqui, tá? É importantíssimo. Assim que eu clico na ferramenta texto, observem o formato da seta do mouse. Existe um desenho, né? Informando que você irá inserir um texto e um retângulo pontilhado. Ou seja, você tem que criar o desenho da área, como vou fazer aqui agora, clicando, segurando e arrastando, para você criar a caixa de texto.
Já observa que um ponto de interseção, o que chamamos de cursor, começa a piscar no começo da caixa. A partir deste ponto, você pode digitar o seu texto.